sejam bem-vindos ao programa Troca de Ideias. Estamos falando sobre o SISTUR, Sistema de Turismo. Mais especificamente, nós estamos estudando o conjunto da Organização Estrutural, a OAE, e falando sobre a superestrutura. Nós já viemos de uma constante, né? Nós estamos agora na parte 6.3 da superestrutura. Com vocês, professor Mário. Hoje falaremos sobre sustentabilidade cultural e político-institucional no turismo. A sustentabilidade cultural no turismo refere-se à dimensão cultural da sustentabilidade e refere-se à preservação, valorização e apropriação consciente da cultura local, do destino, entendida como o conjunto de expressões simbólicas, tradições, conhecimentos, práticas e patrimônio material e imaterial. Essa sustentabilidade exige a preservação da identidade das comunidades locais e o enfrentamento dos efeitos da massificação e da standardização provocadas pelo turismo globalizado. E aí, então, é preciso se pensar na conservação da herança cultural, a questão da acumulação e transculturação. A crescente pressão do turismo pode provocar aculturação, ou seja, a substituição da cultura local pelos valores dos visitantes, e a transculturação, que é a fusão das culturas com a perda de autenticidade local. Muitos destinos, ao imitarem modelos de centros emissores, perdem sua originalidade. Então, as diretrizes principais é sempre promover o conhecimento e o orgulho da identidade cultural local como forma de empoderamento comunitário. Garantir suporte público à preservação dos elementos simbólicos e identitários das comunidades. Integrar entidades culturais aos processos de planejamento turístico. E educar para conhecer e dar a conhecer, preparando a comunidade para atuar como transmissora viva de sua própria cultura. A conservação e uso do patrimônio histórico também é preciso ser estudada e planejada. Patrimônio histórico é um dos principais ativos turísticos. No entanto, o seu uso turístico deve ser cuidadoso, considerando questões de propriedade, gestão, conservação e acesso. É preciso, na consideração das diretrizes principais, mapear e adaptar patrimônio para o uso turístico, envolvendo restauro, acessibilidade, serviços de apoio. Definir a capacidade de carga para evitar impactos de superlotação, criar normas de uso turístico do patrimônio acordadas com comunidade e os órgãos de gestão. Promover a ressignificação e reutilização dos espaços históricos, valorizando sua função simbólica e educativa. E também a interpretação da difusão cultural. A cultura local é patrimônio. É o patrimônio que necessita de instrumentos de interpretação e mediação cultural.
que possibilitem ao turista compreender os significados e contextos que envolvem essa interpretação. Diretrizes principais: capacitar guias, monitores e intérpretes do patrimônio, garantir qualidade e fidedignidade nas narrativas culturais, integrar a interpretação cultural ao planejamento de gestão dos destinos turísticos, manutenção da autenticidade cultural, a busca por autenticidade deve ter uma condição fundamental da sustentabilidade cultural. A oferta turística não pode transformar a cultura local em produto empacotado e distorcido. E aí, então, as diretrizes principais envolvem estabelecer limites de capacidade de carga cultural, principalmente em eventos e festas tradicionais, formar gestores culturais sensíveis à importância da identidade comunitária, criar organismos de proteção e certificação da autenticidade cultural com participação pública e privada. A sustentabilidade político-institucional no turismo é o êxito da sustentabilidade e depende diretamente da estrutura político-institucional, isto é, da capacidade de articulação entre Estado, setor privado e sociedade civil, para tomar decisões, planejar e implementar políticas coerentes e duradouras. É necessário também um marco normativo. A sustentabilidade exige regras claras, democráticas e consistentes, que permitam previsibilidade jurídica e proteção dos interesses coletivos. As diretrizes principais seriam identificar lacunas nas legislações federal, estadual e municipal referentes ao turismo, à proteção ambiental e cultura. Estimular consultas públicas participativas na formulação de marcos regulatórios, criar mecanismos de regulação que envolvam não apenas o Estado, mas também o setor privado e o terceiro setor. Planos e programas. O planejamento é essencial para transformar diretrizes em ações. No turismo, isso implica planos intersetoriais, participativos e articulados com o ordenamento territorial e o desenvolvimento sustentável. Diretrizes principais: estabelecer diagnósticos qualificados e definir metas realistas e mensuráveis, medir e divulgar os resultados com base em indicadores de sustentabilidade, estimular o uso dos dados para ciclos contínuos de avaliação e aperfeiçoamento das políticas. E o instrumento de implementação de políticas. A sustentabilidade não se realiza com boas intenções, mas com mecanismos concretos de implementação, orçamento e fiscalização. A ausência desses instrumentos transforma planos em discursos vazios. Aí devemos lembrar sempre das diretrizes principais. Criar estruturas intersetoriais de gestão compartilhada entre os diversos órgãos do poder público, consolidar bases orçamentárias estáveis com participação público-privada, fortalecer a fiscalização ambiental, trabalhista, sanitária e cultural.
e monitorar a execução orçamentária e os prejuízos gerados pela ausência de investimentos. A gestão compartilhada e a participação social constrói uma proposta de um sistema institucional integrado de turismo e ação administrativa intersetorial, que baseia-se na necessidade de uma administração compartilhada entre Estado, setor privado e terceiro setor. A criação de uma Agência Nacional de Desenvolvimento do Turismo, com composição mista, surge como uma alternativa à burocracia ineficiente e à fragmentação institucional vigente. Consórcios regionais de desenvolvimento sustentável do turismo, lembrando que esses consórcios regionais são indicados como modelo exitoso de gestão territorial do turismo, integrando promoção, comercialização, infraestrutura e serviços com cooperação intermunicipal e forte participação da iniciativa privada. Elementos desse modelo: cidade-sede como polo articulador, plano estratégico conjunto, acordos de cooperação técnica e financeira e participação comunitária e empresarial na formulação e na execução. O papel do terceiro setor e da cidadania ativa, lembrando o texto que defende o fortalecimento do terceiro setor, como ator legítimo e corresponsável pela promoção do desenvolvimento sustentável. Contudo, ele não deve substituir o Estado, mas atuar como parceiro crítico, inovador e solidário, contribuindo para a redução das desigualdades e a inclusão social. Promover a corresponsabilização solidária, em que todos os setores da sociedade participem de uma governança do turismo. Estimular autoestima e cidadania ativa, fortalecendo o pertencimento e a identidade dos habitantes locais. Assegurar a ampla participação popular nos conselhos, fóruns e instâncias decisórias do turismo e do desenvolvimento territorial. A sustentabilidade cultural e político-institucional do turismo não pode ser improvisada. Ela exige conhecimento profundo de identidade local e do patrimônio cultural. Planejamento participativo entre políticas públicas com base em dados e cooperação. Marcos legais coerentes com os princípios de justiça social, ambiental e cultural. Instrumentos práticos de gestão compartilhada e controle social. Inclusão de todos os atores sociais, especialmente os mais vulneráveis. O caminho sustentável passa pela valorização das raízes culturais, pela redistribuição do poder institucional e pela construção de um novo contato social entre Estado, mercado e sociedade civil. Professor, como o turismo pode comprometer a autenticidade cultural de um destino? Através da massificação, da estandardização e da aculturação. O turismo pode transformar manifestações culturais genuínas em espetáculos genéricos, distorcendo o seu significado original
e desconectando a comunidade de sua identidade. Qual a diferença entre aculturação e transculturação no contexto do turismo? A aculturação é a substituição da cultura local pela do visitante. E a transculturação é uma fusão entre culturas que pode levar à perda de elementos autênticos, muitas vezes resultando em produtos culturais híbridos, voltados ao consumo turístico. Por que é fundamental integrar entidades culturais no planejamento turístico? Porque essas entidades representam e protegem os saberes, valores e práticas das comunidades, garantindo que o turismo seja instrumento de valorização e não de descaracterização cultural. Como a educação pode contribuir para a preservação da cultura em destinos turísticos? Ao promover o conhecimento, o orgulho e a transmissão das tradições locais, a educação empodera a comunidade, formando cidadãos que atuam como verdadeiros guardiões e intérpretes de sua própria cultura. Voltando ao texto. É importante considerarmos um sistema de informação de turismo. Temos hoje o Sistema Nacional de Informação Turística, o SNIT. O Sistema Nacional de Informação Turística é concebido como uma estrutura descentralizada, conectando níveis federal, estadual e municipal, por meio de fluxo contínuo de dados. Sua missão é garantir que informações confiáveis e integradas subsidiem a pesquisa, o planejamento e a gestão e participação cidadã no turismo brasileiro. São objetivos principais basear a formulação de uma política de decisões em dados confiáveis, apoiar planejamento de informações combinadas econômicas, sociais, políticas, culturais, informar e conscientizar a população entre os benefícios e responsabilidades do turismo e também estimular o patriotismo e a valorização da cultura nacional. Há necessidade também de órgãos estruturantes. Podemos exemplificar com o caso da CEBITUR, Centro Brasileiro de Informação Turística. Antes da extinção, exercia função estratégica na organização e disseminação de informações turísticas nacionais e internacionais. Os centros estaduais e locais de informação turística, fundamentais na descentralização do sistema, adaptando o modelo central às realidades locais. A integração internacional, cooperação com sistemas de informação da OEA, OMT e COTAL, para padronização e intercâmbio de dados globais, ampliando a capacidade analítica e a comparabilidade internacional. Também o Sistema Nacional de Estatísticas do Turismo, o SNET, criado pela Embratur, visa consolidar as metodologias estatísticas confiáveis e consistentes, superando as falhas oriundas da dispersão e da obsolescência de dados, padronização e a morosidade na coleta e análise prejudicando decisões estratégicas.
E aí os desafios principais seriam a ausência de dados específicos para o turismo, como as contas satélites, por exemplo, a dependência de órgãos externos com objetivos distintos, a falta de integração entre os entes federativos e a iniciativa privada, e a incapacidade de responder com agilidade às transformações do setor. Podemos ainda considerar algumas subdivisões do sistema. E aí nós teríamos um controle de entrada e saída de turistas, quantificando e qualificando os fluxos receptivos e emissivos, o Registro Nacional de Hóspedes, padronização dos dados coletados nos meios de hospedagem, a demanda interna, análise dos hábitos de consumo turístico doméstico, o inventário de equipamentos turísticos, mapeamento atualizado dos empreendimentos do setor, informações econômico-financeiras com indicadores sobre investimento, receita, emprego e rentabilidade. Estatísticas regionais e urbanas, informações básicas sobre infraestrutura, atrativos, população e condições locais. Programas de estudos econômicos do turismo, que deveria ser desenvolvido de forma permanente, com base nos dados coletados pelo SNIT, e tem por finalidade estudar profundamente a economia do turismo, abrangendo investimentos e rentabilidade do setor. Multiplicador econômico do turismo, em outras áreas, capacitação e geração de empregos, estrutura de custos e incentivos fiscais, análise de mercado, oferta e demanda regional, balanço de pagamentos do turismo e cálculo no impacto do setor no PIB nacional. Ainda temos que lembrar do sistema institucional integrado de turismo e a ação administrativa intersetorial. Reconhece que o turismo é uma atividade econômica transversal com impactos em múltiplas esferas, economia, cultura, meio ambiente, sociedade. Seu planejamento exige articulação intersetorial, integração entre níveis de governo e envolvimento da iniciativa privada. Destacando que problemas enfrentados resultam na falta de inserção real do turismo no planejamento nacional, da predominância de ações fragmentadas sem continuidade e a falta de estrutura organizacional coordenada e eficiente. Lembrando também a privatização e papel do governo no turismo. Embora a privatização possa trazer eficiência, ela apresenta riscos em países em desenvolvimento, quando implementada sem planejamento. A experiência brasileira mostra que a autorregulação do trade, como hoteleiros e agências, fragilizou o controle de qualidade. A função normativa e reguladora do governo deve ser mantida sempre. O governo deve continuar como formulador de políticas e garantidor do equilíbrio social, ambiental e cultural. Num exemplo internacional, vamos lembrar que a China adota um modelo híbrido, grandes investimentos públicos com operação privada. Então, esse modelo de gestão compartilhada, setor público mais privado, a gestão do turismo do Brasil carece de reformulação estrutural. Os principais entraves são políticas públicas desarticuladas e instáveis, falta de valorização
das especificidades regionais, modelo baseado em mercado e não em desenvolvimento endógeno, caminhos propostos para corrigir essas distorções. Seria a construção de consórcios regionais de turismo, parcerias público-privadas, PPPs, estruturadas e monitoradas, a própria participação ativa da sociedade civil e do terceiro setor como co-realizadora de projetos, planejamento participativo com foco na inclusão, na diversidade cultural e no próprio desenvolvimento sustentável. Lembrando ainda das agências de desenvolvimento e a nova lógica de governança, cuja solução proposta é a criação de agências de desenvolvimento do turismo, que operem sobre um modelo gerencial, com natureza jurídica privada, sem fins lucrativos, agilidade, transparência e legalidade, recursos públicos e privados, eficiência na aplicação de projetos e ações. Essas entidades devem representar a materialização de uma gestão compartilhada, apta a unir forças em tempos de escassez de recursos públicos e aumento das demandas sociais. E aí, fazendo uma crítica do modelo atual e uma proposta de superação, é importante que esses erros persistentes impedem o avanço do turismo, a própria descontinuidade política e institucional, as políticas corporativas voltadas a grandes empresas, a falta de instrumentos efetivos de gestão e planejamento. E quais seriam as propostas para a superação? Retomar a proposta de regionalização endógena, com base na academia e nas vocações locais, reformular a atuação do Ministério de Turismo, reposicionando o Fornatur como verdadeiro articulador nacional, reconhecer o turismo como direito de todos e instrumento de inclusão social, e apostar na transversalidade e intersetorialidade como base para o desenvolvimento sustentável do setor. Uma análise crítica e abrangente do Sistema Nacional de Informação Turística, destacando seu papel estratégico na formulação de políticas públicas eficazes, baseadas em dados concretos e na integração entre os diversos níveis de governo e a sociedade civil, a transformação da gestão pública do turismo requer mudanças estruturais, comprometimento político e inovação institucional, como com o fortalecimento da participação da iniciativa privada, das universidades e da sociedade organizada. O turismo, em sua natureza multidisciplinar, multitransdisciplinar, demanda uma nova governança democrática, intersetorial e regionalizada, capaz de responder às demandas do presente e de projetar um futuro sustentável inclusive. Professor, qual a função estratégica do Sistema Nacional de Informação Turística, o SNIT, para o planejamento do setor no Brasil? O SNIT é essencial para fornecer dados confiáveis que orientem o planejamento, a gestão e a formulação de políticas públicas de turismo. Na verdade, ele integra informações estatísticas, sociais, econômicas e ambientais
permitindo uma análise sistêmica do setor. Sem ele, as decisões tornam-se reativas, baseadas em estimativas e não em evidências. A falta da consolidação do sistema compromete seriamente a eficácia de ações públicas. Por que a descentralização do SNIT é importante para a sua eficácia? A descentralização do SNIT permite que os dados reflitam a realidade local, respeitando as diferenças regionais. Isso facilita a gestão municipal e estadual, que passa a atuar com base em informações atualizadas e contextualizadas. Além disso, incentiva a participação local nas informações atualizadas, na política de turismo, fortalecendo o protagonismo dos entes federativos na governança turística. Voltando ao texto. Programas de desenvolvimento regional do Ministério de Integração Nacional, no Ministério de Turismo. Há uma necessidade de integração institucional e ação intersetorial. Na verdade, uma abordagem ampla sobre o papel articulador do governo federal por meio do Ministério da Integração Nacional e do Ministério do Turismo, na promoção do desenvolvimento regional e do fortalecimento das macro-regiões do Brasil. A estratégia é transversal e intersetorial, envolvendo Ministério e órgãos federais, governos estaduais e municipais, sociedade civil organizada, Sistema S, como o SEBRAE, SENAC, SESC, entre outros, Federação de Indústria, Comércio e Agricultura, e instituições financeiras e de fomento. Reduzir as desigualdades inter e intra-regionais por meio de fortalecimento das capacidades locais, endógenas, incentivo à organização social e ampliação da base produtiva, com foco no desenvolvimento sustentável. E ainda lembrar dos objetivos associados a essas estratégias. Convergência das políticas públicas em territórios específicos, valorizando a personalidade do lugar como elemento estratégico, identidade, cultura, atratividade, aproveitando das potencialidades locais, ordenamento territorial e articulação multiescalar, federal, estadual e municipal. Investimentos em infraestrutura e cadeias produtivas, com foco nas regiões menos dinâmicas e nos setores prioritários. Integração nacional e continental, considerando o turismo como ferramenta de coesão e conectividade regional. E aí devemos lembrar do Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Subregionais, o PROMESO, criado no contexto da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, no PNDR, coordenada pelo Ministério de Integração Nacional. O PROMESO busca a ação integrada do governo federal e a participação ativa da sociedade civil na identificação de demandas e soluções, também na formulação de estratégias consistentes e permanentes para enfrentar desigualdades estruturais e regionais. Temos que lembrar também o turismo como vetor de desenvolvimento regional,
O Ministério do Turismo, alinhado ao Programa de Regionalização do Turismo, propôs a criação de agências de desenvolvimento do turismo nas macro-regiões do Brasil, com as seguintes finalidades: fomentar o desenvolvimento integrado e a gestão compartilhada do turismo, articular ações conjuntas entre os estados, estabelecer relações institucionais e empresariais robustas, obter resultados rápidos com continuidade de médio e longo prazo. Apesar da proposta inovadora, a iniciativa não teve continuidade efetiva pelo Ministério do Turismo, frustrando a expectativa de preenchimento dos vazios institucionais e da conexão intermacro-regional com outros países. O governo, como stakeholder e indutor econômico. A atuação governamental é destacada como indutora e reguladora de atividades econômicas. O setor produtivo depende de normas claras, políticas públicas consistentes e incentivos adequados. Também da capacidade do Estado em prover infraestrutura essencial e também de sinais positivos para que os empreendedores se sintam seguros em investir. Há um ponto crítico: a consciência entre os objetivos das políticas públicas e os meios de execução é vital. A instabilidade institucional, a má gestão e a fragilidade do planejamento afetam diretamente a confiança dos investidores. Também a personalidade do lugar como valor estratégico. A noção de personalidade do lugar, inspirada por Lablanche e atualizada por Eduardo Yazid, é central na construção de políticas públicas de base territorial. E quais são as características? A própria identidade cultural, social e ambiental do território, a singularidade e memória local, ameaçadas pela homogeneização global, enraizamento simbólico que atrai turistas e fomenta desenvolvimento sustentável. Aí chegamos a uma reflexão crítica. A valorização dos lugares requer sensibilidade e planejamento que reconheça as multidimensões do território, físicas, humanas, históricas e afetivas. A perda desse vínculo enfraquece o valor turístico e compromete estratégias de sustentabilidade. Lembremos ainda dos limites da gestão pública e o papel da iniciativa privada. O texto denuncia a crise de gestão pública tradicional, centrada no modelo burocrático e distante da realidade concreta dos territórios. Há carência de recursos humanos qualificados, planejamento estratégico, capacidade gerencial orientada para resultados. E qual seria o caminho proposto? Estimular parcerias público-privadas, PPPs, criar agências de desenvolvimento como instrumentos de gestão compartilhada, com foco em eficiência, transparência, legalidade e efetividade. Natureza privada, sem fins lucrativos, com capacidade operacional. Captação de recursos públicos privados com incentivos fiscais. Agência de desenvolvimento e governança multinível. As agências de desenvolvimento são vistas como ferramentas modernas de governança,
ancoradas na lógica da gestão por resultados, voltadas para o fortalecimento da cooperação entre Estado e sociedade, a coordenação de ações estratégicas de infraestrutura, qualificação e inovação, e também na superação da fragmentação institucional e da descontinuidade administrativa. Observa-se a profunda importância da articulação entre o Ministério de Integração Nacional e o Ministério do Turismo, na promoção de políticas públicas eficazes e integradas para o desenvolvimento regional. A valorização da personalidade do lugar, a regionalização do turismo, a participação da sociedade civil e a gestão compartilhada surgem como pilares para a superação das desigualdades e o fortalecimento dos territórios resilientes, sustentáveis e atrativos. Contudo, para que esse modelo funcione, é essencial superar a fragmentação político-administrativa, garantir a continuidade das políticas públicas, independentemente de governos, desenvolver uma cultura de cooperação entre Estado, mercado e sociedade. Trata-se de um chamado à reconfiguração da ação pública, de uma gestão autorreferente e burocrática para uma gestão participativa, eficiente, territorializada e inovadora, capaz de transformar o potencial local em desenvolvimento com equidade e inclusão. Professor, por que o conceito de personalidade do lugar é estratégico para o desenvolvimento regional com foco no turismo? Creio que porque ele valoriza as características únicas de cada território, o que permite o desenvolvimento dos produtos turísticos autênticos, com identidade cultural, ambiental e social. A valorização da personalidade do lugar fortalece o sentimento de pertencimento da comunidade, estimula o turismo responsável e diferencia o destino em um mercado globalizado. Quais os principais erros apontados no modelo tradicional de políticas públicas de turismo na América Latina? Entre os principais erros estão a falta de uma integração com outros setores produtivos, a instabilidade das políticas públicas, a desconsideração das realidades regionais, eu diria também a adoção de modelos baseados apenas na competitividade por preços e o favorecimento de grandes empresas em detrimento dos pequenos empreendimentos. As falhas comprometem a eficácia, a equidade e a sustentabilidade das ações. Como a atuação do governo como stakeholder influencia o comportamento do setor produtivo? O governo emite sinais importantes por meio de políticas públicas, normas e investimentos em infraestrutura, que influenciam diretamente as decisões do setor produtivo. Uma atuação coerente, estável e articulada estimula o investimento privado e fortalece o ambiente de negócios. Já uma atuação inconsistente ou descoordenada pode gerar insegurança e retração dos investimentos. Bom, com isso nós chegamos ao fim do estudo da superestrutura.
No nosso próximo encontro, iniciaremos os nossos estudos sobre a infraestrutura. Até lá!